Hoje nós vamos falar sobre nutrição, mais especificamente sobre os 3 principais tipos de processamento de ração industrializada, comercializada e disponíveis no mercado hoje. Os 3 tipos são a farelada, pelletizada e extrusada. Quais as características de cada uma, as diferenças de cada uma, o custo de cada uma delas e qual desses 3 tipos de processamento vale mais a pena estar utilizando. É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje aqui no Nitroata Responde. Então, se esse assunto interessa a você, fica com a gente logo depois da vinheta. Fala pessoal, eu sou o Fábio, bem-vindo a mais um Nitroata Responde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nutrição, né? Mais especificamente sobre os 3 tipos de ração comercializadas hoje, disponíveis no mercado hoje para comercialização, que é a farelada, a pelletizada e a extrusada. Qual dessas rações vale mais a pena usar, as suas características, os seus custos, né? A gente levantou o custo em relação à nossa região aqui, mas eu acho que não difere muito em outras regiões, tá bom? Mas antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sino de notificação, porque toda semana a gente está trazendo um conteúdo novo e assim o YouTube vai estar te notificando, te avisando que tem um vídeo novo toda a semana aqui no Nitroata Responde, aqui no nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo de outra plataforma, seja o Facebook, Instagram ou WhatsApp, dá um pulinho lá no nosso canal, Nitroata Araçatuba no YouTube, e se inscreve, ativa o sininho de notificação, tá bom? E compartilha esse vídeo, assim você vai estar ajudando a gente aqui no canal e também ajudando outras pessoas a ter acesso às informações que a gente traz aqui toda semana, tá bom? Então, vamos lá. Por que existem mais de um tipo de processamento de ração? Na verdade, a indústria de nutrição, né, tem um desafio muito grande. Um dos desafios, né, além de ter aquele balanço de custo-benefício para o produtor, lembrando que hoje nós vamos falar sobre o gado de leite, né, nutrição no gado de leite. Então, um dos atributos aí que a indústria da nutrição busca, né, um dos grandes desafios, além do custo-benefício, é também uma coisa que se chama eficiência alimentar. Então é um desafio muito grande, as empresas sempre estão buscando eficiência alimentar maior. E o que é essa eficiência alimentar? É o quanto que o gado consegue aproveitar daquele alimento e gerar produção, né? Aproveitar esse alimento e tudo que ele ingere se tornar produtivo, né? Então, quanto que o gado ganha em produtividade ao ingerir determinado alimento de acordo com o seu processamento. E por que existe uma preocupação grande em relação à tecnologia que é aportada nesses processamentos, nesses tipos de processamento? Porque estima-se que em torno de 5 até 10% há um ganho significativo, né, em produtividade só em relação ao processamento do alimento. Então, principalmente nos grãos que compõem essas rações, né? A maior parte das rações e dos concentrados no mercado hoje usam o amido, né, o milho como fonte de energia principal, né? Que é uma grande parte do concentrado hoje é energia, né? Então existe um desafio da indústria de nutrição para aproveitar melhor o amido, né, essa fonte de energia, para deixá-la cada vez mais disponível de uma forma melhor, que seja mais digestível possível para o gado, aumentando assim, se aumenta a digestão, aumenta a disponibilidade e a absorção desses nutrientes no organismo do animal, consequentemente aumenta a produtividade, tá bom? Então os 3 tipos de alimento que
nós vamos falar que vai ser a farelada, a peletizada e a extrusada. A farelada basicamente não tem ganho nenhum em relação ao seu processamento, em relação à produtividade, porque ela é basicamente uma moagem. Então se pega todos os ingredientes de uma dieta, né, balanceada, pega todos esses ingredientes, passa por uma moagem e aí é ensacada e disponibilizada ao gado. Então não se tem um ganho em relação ao processamento. Justamente por isso que é uma ração mais em conta, mais barata, porque não se tem um aporte de tecnologia, né, significativo nesse processo. É uma moagem, os ingredientes passaram por uma moagem e foi fornecido ao gado. A grande desvantagem, né, a vantagem então é o custo, a grande desvantagem é que não se tem nenhum ganho em relação ao seu processamento e também ao desperdício, né, como é pó, ela é farelada, o pó, então ela tem um grande desperdício. Já a peletização é a mesma ração que passa pela moagem, ela passa por um processo fisioquímico. Por que fisioquímico? Porque no processo de peletização, né, ela tem o alimento, né, depois de moído, ele passa por um processo de alta temperatura, em torno de 75 a 85 graus, e também é submetido a uma umidade, né, e depois é passado na peletizadora, em alguns furos, né, na placa peletizadora, onde tem os furos, e aí sai os pellets naqueles formatos que a gente já conhece, e podem ser vários formatos, alguns maiores, outros menores, dependendo da empresa que está disponibilizando. Mas basicamente é isso, ele passa por uma peletizadora onde sai esses pellets. E qual que é a vantagem de ter submeter essa moagem, depois da moagem, a uma alta temperatura e umidade? Os nutrientes ficam como se estivesse passando por um cozimento, né? Então esses nutrientes são cozidos, né? Basicamente são cozidos, e aí consegue-se uma quebra na parede das células de alguns nutrientes, de alguns vegetais, disponibilizando, tornando esses alimentos, esses vegetais, mais disponível no organismo do animal. Então aumenta-se a absorção desses ingredientes pelo animal, né? Então por isso que acaba se ganhando em produtividade, porque o alimento, os ingredientes, os nutrientes são mais fáceis de digerir, porque eles passaram por um cozimento antes, né? Então eles ficam mais disponíveis e aumenta a absorção e a digestão desses alimentos dentro do organismo do animal. Uma outra vantagem também é a que não tem desperdício, por eles saírem em pellets, né, em alguns grãos, não tem o desperdício que a ração farelada tem, porém ela é um pouco mais cara do que a farelada, justamente porque ele passa por esse processo de pelletização, que é um processo um pouco mais complexo, um pouco mais caro, né? E aí nós temos também a extrusão. A extrusão é uma evolução da pelletização, né? Então é uma pelletização mais evoluída, onde o alimento passa por uma extrusora e é submetido a uma alta temperatura e uma alta pressão num espaço muito pequeno de tempo. Essa temperatura alta, ela é maior do que a pelletização, passa de 100 graus, aumentando ainda mais a gama de nutrientes, a gama de ingredientes que ficam disponíveis e que tem uma absorção aumentada, maximizada e disponível no organismo do animal, né? Então, entre 75 e 85 graus, alguns alimentos têm a sua barreira quebrada e torna-se disponível, o alimento torna-se disponível, e na extrusão ele consegue pegar uma maior parte de nutrientes por ter uma temperatura mais alta também, e submetido a uma grande pressão, e aí passado pela extrusora, que também acaba saindo uns caroços, né, uns grãos, e consequentemente diminui-se também o desperdício que se tem na farelada, né? A ração extrusada, em relação às outras duas, também tem um valor agregado maior,
Então eu trouxe aqui, inclusive, alguns custos dessas rações. A ração aqui na nossa região, lembrando que a gente está aqui em Araçatuba, a ração farelada ela está em torno de 90 centavos a R$1 o quilo. A ração peletizada em torno de R$1,10 a R$1,25 o quilo. E a ração extrusada em torno de R$1,30 a R$1,40 o quilo. Então qual que é a vantagem de estar usando uma ração peletizada ou extrusada? Como eu falei, como os alimentos são muito... eles passam por um cozimento, vamos dizer assim, né? Para ficar mais fácil de vocês entenderem, ele passa por um cozimento elevado a uma grande temperatura, uma grande pressão, então os ingredientes, nutrientes ficam mais disponíveis, então o animal acaba aproveitando melhor os nutrientes e aumentando em produtividade. Tem dois estudos, dois experimentos que foram feitos no Brasil, que inclusive eu vou deixar no link aí para vocês, se vocês quiserem ter acesso a esse estudo completo. Um foi feito na fazenda Vista Alegre 3, em Curvelo, pela pesquisadora Beatriz Conceição Miranda, ela é zootecnista, mestre zootecnista. Esse trabalho foi feito pela Universidade Federal de Lavras. E um outro estudo foi feito na Universidade de Ensino e Pesquisa e Extensão em Gado de Leite, do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa. Então eu vou deixar o link aí na descrição desses dois estudos, para quem quiser acessar o material mais completo. Mas nesses estudos demonstraram que o alimento proveniente do processamento de extrusão tem um ganho de 1 a 3 quilos de produtividade. Então, em relação à produção, se tem um ganho de 1 a 3 quilos. Em relação à qualidade do leite, pouco se observou de diferença. Lembrando que vocês vão ver que foram comparados lotes iguais, com os mesmos níveis de NDT, que é a energia, o mesmo nível de proteína bruta. Então, foram equiparados lotes de formas iguais, e a ração extrusada que foi usada saiu na frente em relação a alguns lotes. Aí é que vai a minha observação. Porque esses estudos mostraram que é o seguinte: quando o gado tem um potencial produtivo, a extrusão mostrou um resultado melhor. Ou seja, quando a vaca não tem um potencial de expressão produtiva muito grande, a ração extrusada não mostrou um ganho significativo. Teve um ganho, mas não foi tão significativo. E aí, quando não se tem um ganho tão expressivo, a gente precisa fazer uma conta para saber se realmente vale a pena usar um produto com valor agregado maior. Porque nesse estudo mostrou que animais que responderam melhor à ração extrusada foram animais com médias acima de 25 kg, de 30 kg, de 22 kg. Então, animais com uma média de 18 quilos e inferior a isso, não mostraram um ganho significativo. Teve um ganho sim, tá? Então de qualquer forma a ração extrusada agregou sim em produtividade, porém nem em todos os lotes valeu a pena usar, justamente porque eu falei que a ração extrusada ela tem um custo, um valor agregado um pouco maior. Então você faz um investimento um pouco maior. Então se você faz um investimento um pouco maior, você tem que ter um ganho proporcional. E animais com média inferior a 18 kg não demonstraram um ganho tão significativo. Tiveram um ganho em relação à farelada, principalmente a farelada, na peletizada nem tanto, mas na farelada bastante. Mas não foi tão significativo a ponto de estar substituindo a farelada ou a peletizada pela extrusada. Já animais com potencial produtivo maior, acima de 22, 25, 30 quilos de média, nesses lotes sim houve um incremento de 1 até 3 quilos em produtividade. Qual a melhor ração, qual o melhor processamento a se utilizar? Depende. Por que depende? Depende do momento em que a propriedade está passando, depende muito também da vida produtiva dessa vaca, dos animais, depende do lote, porque como eu disse, se a maior parte do gado, a maior parte do rebanho tem
um potencial de expressão produtiva abaixo de 18 kg, abaixo da média nacional, não vale a pena, de repente não vai valer, não vai justificar muito usar uma ração de um valor agregado maior. Porém, se na propriedade se tem animais com expressão e potencial produtivo maior, aí sim justifica, né? Porque a gente está falando aí de sair de R$1 a R$ 1,40 o quilo, mas também a gente vai aumentar em torno de 1 a 3 quilos, essa é a estimativa, né? Então, nesse caso, vale a pena, o estudo mostrou isso, vocês vão ver, vocês podem ver com calma. E também, dependendo do estágio de lactação dos animais. Então, de repente, você tem um lote de animais em lactação que vale a pena estar usando um alimento com uma tecnologia melhor. Não só pela produtividade, mas também em relação ao seu balanço energético. A vaca, vocês sabem disso, a vaca nos seus 2 primeiros meses de lactação, no primeiro terço de lactação, ela sofre um pouco ela tem um déficit energético, né? Ou seja, ela gasta mais energia do que ela consegue consumir de alimento, né? Então ela não consegue consumir muito alimento, muita matéria seca, né? Ela não consegue ingerir muito alimento, porém ela tem um déficit energético muito grande, né? No início da lactação, que é o período aí entre os 60 e 70 dias onde ela atinge o pico de lactação. Então, nesse momento, talvez valha a pena usar uma ração com um aporte tecnológico um pouco maior, com valor agregado um pouco maior, que consegue disponibilizar os nutrientes, mesmo ela ingerindo menos alimento, né? Como os ingredientes vão estar mais disponíveis, ela ingerindo menos alimento, ela vai ter esses nutrientes disponíveis para ela a hora que o organismo dela exigir ou precisar. Então, nos momentos em que o score corporal da vaca cai, né, demais, talvez seja interessante estar usando um alimento um pouco maior, apenas para balancear, não deixar cair tanto esse balanço energético que a vaca tem, principalmente em lactação. E é claro que um animal que sofre com uma má nutrição, um desbalanceio muito grande, animal que pare no score corporal muito baixo, ou então muito alto, isso acaba refletindo depois naquele momento em que ela entra no momento de serviço, no momento em que a gente precisa emprenhar essa vaca de novo. Então, se ela sofreu durante a lactação nutricionalmente, né, se ela teve um desbalanço metabólico, provavelmente ela não vai conseguir emprenhar aí nos 60 até 90 dias e, consequentemente, ela vai ter um intervalo de parto maior e não vai estar atingindo também o máximo de produtividade que ela pode atingir na próxima lactação. Então, vocês veem que uma coisa vai levando a outra, uma coisa está amarrada à outra. Então, eu acho que no balanço a ração extrusada sim saiu na frente dos outros tipos de ração, principalmente da farelada, mas é preciso levar em conta também o custo, o momento em que a propriedade está passando, o aporte de produção, de produtividade que essas vacas vão estar trazendo na propriedade. Bom, então na balança a ração, o alimento extrusado saiu sim na frente das outras, principalmente da farelada. Então você precisa avaliar se vale a pena continuar usando a farelada ou se vale a pena mudar para um produto um pouco melhor, e realmente levar em consideração o custo, porque, como eu disse, determinado período eu acho que vale a pena estar usando, determinado período em que a propriedade está passando também vale a pena mudar, e uma outra alternativa também seria estar usando em lotes mais fracos, estar usando a ração um pouco mais barata, uma farelada, e nos lotes melhores, com maior produtividade, maior potencial, estar usando uma ração um pouco melhor, porque esse lote sim vai responder e vai justificar esse investimento.
Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a ração extrusada, o alimento extrusado, eu vou deixar um link aí na descrição, vocês podem acessar, que é do site da Nutrata. Lá vai estar explicando sobre a evolução do alimento, onde se chegou na extrusão. Então vocês podem estar entrando no link que eu vou deixar aí e ter um acesso mais detalhado sobre o processo de extrusão, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, vou ter o maior prazer de estar respondendo. Se você tiver alguma sugestão de tema também para a próxima semana, pode mandar pra gente também, que a gente vai trazendo aqui na medida do possível, tá bom? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar, e se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí. No mais é isso, um grande abraço para todos vocês e nós nos vemos na próxima semana. Até mais!